Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus lhes bendiga em nome de Jesus. Nós outros encontramos aqui no livro de Hechos de los Apóstolos, no capítulo 1, uma orientação muito importante, uma enseñança importante aqui do Dr. Lucas, porque Hechos foi escrito por Lucas, inspirado por el Espírito Santo. E aqui no capítulo 1, versículo 1, ele disse que no primeiro tratado, ó Teófilo, hablé acerca de todas as coisas que Jesus começou a hacer e a enseñar, hasta el dia em que foi recebido arriba, depois de haver dado mandamentos por el Espírito Santo a los apóstolos que havia escorrido, a quienes também, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas indubitáveis, aparecendo-se-lhes durante 40 dias e hablando-lhes acerca do reino de Deus. E estando juntos, les mandou que não se fueran de Jerusalém, sino que esperassem a promessa del Padre, la qual les dijo: oístes de mim, porque Juan certamente bautizou com água, mas vosotros sereis bautizados com el Espírito Santo dentro de não muitos dias. É importante que compreendamos estas palavras, porque Jesus, depois de haver ressuscitado, depois de haver dado sua vida, sacrificado sua vida, levado sobre si nossos pecados, dolores, enfermedades, maldições, ele se apresentou a seus discípulos e estuvo com eles, ensinando-lhes a palavra de Deus, hablando acerca do reino de Deus durante 40 dias. E Jesus les mandou que não se fueran de Jerusalém, não salieran para hacer absolutamente nada, sino que esperassem a promessa do Padre, que é o Espírito Santo, la qual les dijo: oístes de mim, porque certamente bautizou Juan com água, mas vosotros sereis bautizados com el Espírito Santo dentro de não muitos dias. É dizer, o bautismo com água é o bautismo para arrependimento. É quando a persona ela reconhece seus pecados, seus errores, e ela reconhece a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Ella toma a decisão de bautizar-se em las águas para sepultar sua natureza pecaminosa, para que ela possa começar uma nova vida com Deus. O bautismo em las águas, Alberto, é como uma aliança, não? É como um casamento. Em um casamento, não? Los novios ponem uma aliança em seu dedo. Esta aliança que seja o compromisso de los novios. O bautismo é esta aliança, é este casamento del hombre com Deus, quando a persona entrega sua vida completamente e toma a decisão de seguir os passos do Senhor Jesus. Este é o bautismo em las águas, que é muito importante para a remissão, para o perdão de los pecados, para que uno possa começar uma nova vida, uma nova etapa de sua vida. Pero há outro bautismo, que é o bautismo com o Espírito Santo. E os discípulos necessitavam deste bautismo. Por quê?
Eles necessitavam, como nós outros também lo necessitamos. E por quê? Porque eram homens débiles, como nós outros. Eram homens que conheciam a palavra de Deus, haviam recebido muitas ensinanças de Jesus, aprenderam muito a palavra, aprenderam muito sobre o reino de Deus, pero eles tinham suas debilidades, seus momentos de inseguridade, de emoções. Eles tinham medo quando passavam por alguma situação difícil. E Jesus, mientras estuvo com eles, Jesus lhes dava ânimo. Jesus los guiava, los orientava, los ensinava a palavra, les fortalecia e eles se sentiam fortes, seguros. Pero quando Jesus não se apartava por algum motivo, não, para orar, para estar a solas com o Padre, eles já se sentiam medrosos, inseguros. Pero o Espírito Santo, quem é? O Espírito Santo é o próprio Espírito de Jesus, o próprio Espírito de Deus, que vem para morar em nós outros, para viver dentro de nós outros para sempre, todos os dias de nossas vidas. Assim que os discípulos, quando tinham a presença física de Jesus, eles se sentiam fortes, pero quando Jesus se apartava, se sentiam débiles. Pero o Espírito Santo é Jesus constantemente dentro de nós outros, as 24 horas do dia, os 365 dias do ano. Não é uma emoção, não é um sentimento, não é, sabe, aquele momento que quando a pessoa está em la igreja, que ela sente aquele gozo, como há pessoas que comentam, quando eu estou aqui na igreja, eu me sinto tão bem, eu tenho tanta paz, tanta alegria, tanto amor, pero quando salgo da igreja, às vezes chego a minha casa, já me pongo nervioso, já não me sinto igual, não é o mesmo. Por quê? Porque a pessoa apenas sentiu a presença de Deus agir em la igreja. Pero quando ela recebe o Espírito Santo, este gozo, esta paz, esta segurança, esta fortaleza, ela sente a toda hora, a todo momento, todos os dias de sua vida. Ela se vuelve uma pessoa forte, capaz de enfrentar as lutas, os desafios da vida e vencerlos. Y este es el anhelo de Dios, obispo. El anhelo de Dios es habitar en nuestro interior a través del Espíritu Santo, justamente para fortalecernos. Y Jesús por eso les dijo que tenían que permanecer juntos, no dispersarse hasta recibir el Espíritu Santo, el cual los revestiría de poder. Vivimos, queridos amigos, en un mundo en el que hay desafíos, tribulaciones, momentos duros, momentos difíciles, y el propio Dios, sabiendo de esto, el propio Señor Jesús nos enseña que no nos dejaría solo, que no nos dejaría desamparados, sino que enviaría al Espíritu Santo. Querido amigo, querida amiga, Dios quiere fortalecerte, Él quiere llenar tu vacío, Él quiere guiarte. Ahora, tú tienes que priorizar este encuentro con Dios, un encuentro que es real, vivido, personal, que marcará un antes y un después en ti y llenará tu vacío y dirás, ahora sí, Dios está conmigo y tendré fuerzas para vencer ante todos los desafíos del día a día. Aqui nós outros podemos verificar o seguinte, porque os discípulos iam a sofrer persecuções, porque o clima estava tenso, estava pesado, porque eles sofreriam muita oposição, muita persecução. E se eles saíram de Jerusalém para dar testemunho, para falar de Jesus, eles não suportariam a pressão, eles não suportariam os problemas que iam a enfrentar e acabariam fracassando nesta missão.
Por isso era necessário, primeiramente, antes de todo, antes de começar seu ministério, antes de começar a dar testemunho de Jesus, que eles haviam visto a Jesus ressuscitado, que eles haviam estado com Jesus durante 40 dias. Eles necessitavam estar fortalecidos com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo lhes daria poder para vencer. O Espírito Santo lhes capacitaria, eles não teriam dúvidas, eles não teriam medo de seus perseguidores, eles não teriam medo de ser presos também, como Jesus havia sido preso. Por isso, eles necessitavam de receber primeiramente o Espírito Santo. E neste mundo também, como você ha dito, não? Enfrentamos problemas, enfrentamos lutas, enfrentamos persecuções, vivimos em um mundo incrédulo, um mundo malo, negativo, que está bajo el maligno. Há muitas pessoas malas, envidiosas, pessoas que não creem em la palavra de Deus e muitas vezes sofrimos injustiças, sofrimos persecuções, sofrimos problemas por causa de nossa fé, somos perseguidos por causa de nossa fé. E a raiz de muita oposição, de persecuções, problemas, injustiças, há muitos que se desanimaram. Há muitos que se apartaram de Deus, que não suportaram a pressão. Pero todo aquele que recebe o Espírito Santo não teme, não se intimida, não retrocede em sua fé, não abandona sua fé, não nega a Jesus. Verifique que Pedro, que havia visto tantos milagros, havia visto paralíticos andar, cegos sendo curados, leprosos sendo purificados, os demônios sendo expulsados da vida das pessoas, ele que escutou tantas palavras gloriosas de los lábios de Jesus, ele negou a Jesus. Mire você, negou a Jesus 3 vezes, não foi apenas uma vez. Quando Jesus foi arrestado, foi levado para ser julgado e ser crucificado, ele negou a Jesus. Como pode isso? Como era possível? Porque Pedro, não tinha o Espírito Santo. E ele não foi capaz de suportar a pressão. Ele teve medo. E é isso o que sucede com muita gente, que às vezes a pessoa, ela vem na igreja e ela é curada. Ela é curada, Deus faz um milagre em sua vida, cura sua enfermidade, la libera de los tormentos espirituais, la depressão, la ansiedade. Muita gente recebe bendições econômicas, tem a família restaurada, o matrimônio restaurado, pero a pessoa, se ela não recebe o Espírito Santo, ela seguirá sendo uma pessoa débil, uma pessoa insegura, e quando ela passe por alguma luta, alguma tribulação, alguma persecução, a causa de sua fé, ela não suportará e acabará também negando a Jesus. Por isso, todos necessitamos receber a unção, o poder do Espírito Santo em nossas vidas. É uma prioridade. Isto é algo sumamente importante, porque não basta tener experiencias con Dios, bendiciones, recibir beneficios, una sanidad, prosperidad, unión familiar. Dios quiere revestirte de fuerza, justamente porque vivimos en un mundo repleto de grandes desafíos que hay que enfrentar. Y mucha gente, obispo, ante esos desafíos después se desanima, comienza a tener dudas, no saben cómo reaccionar. Dice, no, es que yo me siento en un laberinto, me dan ganas de tirar la toalla, pero ¿por qué me está pasando esto? Mira lo que estoy enfrentando. Y se olvidan que Jesús dijo que nos revestiría de poder, que recibiríamos poder al recibir el Espíritu Santo, justamente para enfrentar estos desafíos. Y es por eso, querido amigo, querida amiga, que tienes que priorizar el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo. Él quiere venir sobre ti, Él quiere
llenarte. Él quiere hacerte una persona fuerte, decidida. Él quiere disipar tus miedos, tus temores. Quiere convertirte en una nueva criatura. Em uma testemunha de Jesus, exactamente, en un testimonio de la grandeza de Dios, como se convirtieron los apóstoles, que eran hombres normales, con sus miedos, con sus temores, con sus preocupaciones. El ejemplo del apóstol Pedro, pero que después de recibir el Espíritu Santo fueron transformados por completo. E nunca mais retrocedeu Nunca em más, sua fé. nunca más, nunca más. Y a mí, obispo, me preocupa mucho aquellas personas que solo se enfocan en recibir bendiciones, beneficios, y que se olvidan de buscar el Espíritu Santo, que es como un blindaje. Nosotros solemos decir que es la armadura de Dios, sí, obispo, la armadura de Dios para vencer en las guerras y en las batallas de este mundo, y como dice además, y que una vez que haya terminado todo, permanecer firmes en la fe. Es el Espíritu Santo. El Espírito Santo, amiga minha, amigo mío, é a garantia de nossa vitória neste mundo. É a garantia. Quizás você que me escute neste momento já haya conhecido pessoas que já foram de la fé. Obreiros, obreiras, pastores, membros da igreja, pessoas que já foram pessoas fervientes de espírito. E hoje são pessoas que estão caídas. Hoje são pessoas que estão desviadas da fé, apartadas de Deus, quizás hasta vivendo en el error, vivendo en el pecado, e você às vezes começa a pensar como pode esta pessoa, fulano que tinha tanta fé, eu conheci, era uma pessoa de tanta fé, pero ela não invertiu em sua vida espiritual, ela não cuidou, ela não priorizou sua vida espiritual, ela não buscou em primeiro lugar o reino de Deus, ela não buscou o Espírito Santo, e quando vindo a tempestade, quando vindo a aflição, a tribulação, o problema, a injustiça, quando passou por algum revés em la vida, ela não suportou e acabou desanimando-se, acabou dando lugar a dúvidas, ao medo, e se apartou da fé. Amiga minha, amigo meu, se você quer pelear a boa batalha da fé e tomar possessão da vida eterna, tomar possessão do reino dos céus, se você quer permanecer em la fé todos os dias de sua vida e receber a morada eterna com Deus, você necessita cuidar como laninha de seus olhos, de sua vida espiritual. Você necessita priorizar o Espírito Santo, buscar o Espírito Santo. Por isso, estamos fazendo este ajuno de Daniel, que vai terminar o domingo 22. Domingo 22 será o último dia. Todos os dias desta semana, destas semanas, não? Estamos buscando o Espírito Santo, orando para que você receba o Espírito Santo. Este domingo, incluso, será um domingo muito especial, porque estaremos derramando o aceite sobre a cabeça de todos. Porque o aceite é um símbolo do Espírito Santo. Por exemplo, quando o profeta Samuel derramou o aceite na cabeça de David, e naquele momento ele foi lleno do Espírito Santo. E este domingo vamos a buscar com todas nossas forças o Espírito Santo, este novo nascimento, esta armadura de Deus, e estaremos honrando a todos com este aceite que foi consagrado em el vado de Jaboque. Este domingo, 10 da manhã, aqui em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, cerca de la estação da Tocha Renfe. E você pode participar no Centro de Ajuda Cristiano, que esteja mais cerca de sua casa, porque hemos enviado o aceite já del vado de Jaboque para Barcelona, para Valência, para Vigo, para Pamplona, para Palma de Majorca, para todas as igrejas, e os amigos não têm que vir a Madrid para receber a unção. Não pode ir à igreja que esteja mais cerca de sua casa para receber esta santa unção este domingo 10 da manhã. A las 10 de la mañana estaremos buscando el Espíritu Santo y ungiendo a
todos con el óleo consagrado en el vado de Jaboc, en el centro de ayuda cristiano más cerca de tu casa. Y aquí en Madrid, en el Paseo de Santa María de la Cabeza, número 12, cerca de Atocha Renfe del Museo Reina Sofía. Además, que este domingo, es que vamos a tener domingos muy especiales. Este domingo vamos a tener la Santa Cena, comiendo el pan y el vino, bebiendo el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. Estaremos hablando, además de participar de la Santa Comunión, del Domingo Grande, del domingo día 22, que va a ser el día del derramamiento del Espíritu Santo. Por eso, querido amigo, querida amiga, marca en rojo estos domingos, y si por casualidad estás de vacaciones, pues acércate al centro de ayuda cristiano más cerca de tu casa y no faltes. Este domingo, Santa Cena, día 22, el día grande, el día del bautismo con el Espíritu Santo o el día de tu renovación espiritual. Usted, amiga minha, amigo mío, quando reciba o Espírito Santo, nunca mais se volverá uma pessoa débil, insegura, medrosa. Você se volverá uma pessoa forte, vencedora. Você estará listo para enfrentar as batalhas desta vida e vencê-las em nome de Jesus. E se lhe ha gostado este mensagem, comparta com seus amigos, seus familiares, para que eles também sejam fortalecidos com a palavra de Deus. Amanhã regressamos aqui com o Café Espiritual. Se você acompanha por Facebook, YouTube, dê me gusta aí para que mais pessoas sejam alcançadas, porque quando a pessoa dá me gusta, não? Este mensagem é enviado para mais pessoas, verdade? Exactamente. Cuando tú interactúas con este mensaje, le das un me gusta, estás impulsando el mismo para que otras personas puedan también recibir la palabra de Dios. Y no te olvides también suscribirte al canal y activar la campana, las notificaciones, para que cuando haya un mensaje nuevo seas de los primeros en poder recibirlo. Mañana regresaremos con todos ustedes. Hasta mañana, que estén bien.